ações patrimoniais não apresentam registros de qualquer amortização desse valor de R$ 744 mil reais. Nas justificativas que possam ser consideradas a respeito. A estruturação, como eu já disse, se repete, estruturação de rubricas genéricas, créditos diversas. Isso não revela boa prática contábil, que dificulta a transparência do que consta ali, a realidade do patrimônio público municipal. Diz que o município arrecadou cerca de 636 mil a título de contribuições previdenciárias para o regime próprio. No entanto, não existem os outros elementos que comprovem o repasse ao ente. Além do que, não constam no site do Ministério da Previdência Social certificados de regularidade previdenciária relativos aos exercícios de 2003, e aqui uma informação a mais, a 2009. Quanto à questão dos limites constitucionais aqui, na educação, pelos cálculos aqui, provavelmente isso vai ser motivo de divergência, que o município cumprira cerca de 30,02 em educação, quando, na verdade, fazendo-se as exclusões do PENAT, do PENACE, do PENAI, do QSE e também da subfunção, excelências, 122 da Administração Geral, ele perfazia apenas 16,55%. Como isso foi comunicado ao gestor, ele foi notificado, não veio aos autos, foi multado novamente mais 5 dias e não trouxe nenhuma informação, é o que é possível levantar nos autos. Quanto à saúde, informou que teria cumprido cerca de 22,27%, mas na verdade aqui a dedução maior foi só essa, despesa da subfunção 122 da Administração Geral, de cerca de 1.280.000. Sendo assim, o valor aplicado seria, ao invés de 15%, apenas 6,72%. Com relação ao duodécimo, também houve um descumprimento, pelo que levantamos dos autos, ele descumpriu o limite de 8%, embora de forma irrisória, mas descumpriu a norma constitucional. Aqui a questão do que foi transferido a maior, embora a LOA ela fixe um valor mínimo e a Constituição até um valor máximo, somos do entendimento que ainda assim deverá ter um instrumento normal, específico, autorizando o envio, tendo sido assim o que está previsto na LOA foi desobedecido, não constando nos autos qualquer alteração na respectiva lei que absorvesse o valor passado a maior. Com relação ao Fundeb, cumprira em 60,48, é o que consta dos autos. Com relação à despesa de pessoal aqui, especificamente com o Poder Executivo, fazendo aqui um cálculo rápido, acredito que tenha descumprido aqui apenas o limite prudencial, 49,84, acredito que seja 49,6. Sendo assim, a necessidade de se verificar se no futuro foram feitas aquelas correções previstas na lei. Quanto à questão dos instrumentos de fiscalização, de gestão, de transparência da gestão fiscal, além do que aqui eu já falei que não foi enviado, o PPA e a LDO, que é importantíssimo repositório para as verificações previstas na LRF, também o relatório de resumido da execução orçamentária e o RGF foram enviados ao tribunal, especificamente o réu veio incompleto, não constando deles demonstrativos ligados nem à saúde e nem à educação, ou seja, não tivemos condições de comparar o que vem na prestação de contas com o que deveria ter sido enviado bimestralmente ao tribunal lá do município, tendo optado por isso.
Quanto à questão do sistema de controle interno, também não há relatório certificado parecer de controle interno, se não por outras situações, mas que é instrumento de apoio essencial ao controle externo do exercício de nossa missão constitucional. Excelência, trago recomendações, obedecer aos princípios orçamentários, fiscais, patrimoniais, constantes na Carta Magna, na Lei 4.320, na própria LRF, obedecer à questão dos normativos desta Casa, sobretudo o envio da documentação obrigatória, como dispõe os calendários de obrigações dos gestores públicos, elaborar a LOA de acordo com as normas vigentes, em virtude do descumprimento de alguns dispositivos constitucionais legais, respeitar o limite devidamente autorizado pelo Poder Legislativo para a abertura de créditos adicionais, que quando for majorá-lo, utilizá-lo, o titular do controle externo, que é o responsável, comprovar, mediante documentos próprios, os saldos contabilizados na conta banco, evitar a manutenção de obrigações remanescentes de passivo financeiro, dívida flutuante, esses anteriores, sempre é justificativa, a exemplo especificamente de consignações, evitar a contabilização de rúbricas genéricas, vez que não demonstram com clareza a origem do registro, evitando transparência, no que diz respeito à evidenciação do patrimônio público, utilizar sempre que é necessário nossas explicativas, de modo a facilitar o entendimento das transações ocorridas ou das escriturações feitas, elaborar as peças contábeis constantes do balanço geral e também fiscais, de forma consistente, a zelar pela precisão, clareza das informações contábeis, principalmente por serem instrumentos de gestão, de transparência da gestão, das quais devem refletir a realidade das operações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e fiscais. Cumprir rigorosamente os limites constitucionais e legais, a fim de que se evite a incidência de sanções decorrentes de sua obediência. Contabilizar despesas de acordo com a finalidade das mesmas, observando as funções sobre funções adequadas a cada destinação, conforme a portaria 42 de 99, STN. Repassar o duodécimo no limite constitucional previsto no artigo 29A e conforme a autorização contida em lei orçamentária, encaminhar documentos comprobatórios das ações ocorridas, pelo menos de forma amostral, exceto quando efetivamente é obrigatório o envio ou solicitados pelo tribunal, de modo a subsidiar a apreciação das informações registradas. Adotar providências quanto à elaboração e à própria instalação do sistema de controle interno municipal. Excelências, tendo em vista as situações aqui apresentadas, no envio de documentação obrigatória, elaboração de instrumentos de planejamento sem a devida observância das normas vigentes, a contabilização de valores sem a devida comprovação, a elaboração de demonstrativos orçamentários, financeiros, patrimoniais e fiscais em desconformidade com a realidade e a legislação e, especialmente, pelos descumprimentos dos limites constitucionais mínimos em educação e saúde, do valor do duodécimo, repassado a maior. E aqui faltou alguma coisa, eu peço minha assessoria que acrescente. A abertura de créditos adicionais sem a devida autorização legal. Nesse não tem? Eu escolhi aqui no começo, deixa eu verificar se é o caso. Eu tive aprovação. Teve alteração 50.000%. Foi aprovado 60. Não foram encaminhados os decretos. Os decretos não foram encaminhados. Isso. O que acontece? Ah, tá. Ele alterou tudo em janeiro. 97% dos Tá. 60 votaram. Excelência, então aqui estou refazendo, mas apesar de ter autorização legal, não há a comprovação da abertura do créditos adicionais, o gestor permanecendo inerte. E nesse caso, acredito e que peço que seja acrescentado na questão da emissão do parecer prévio. Isso seja acrescentado lá, ainda mais porque
na planilha de controle dos créditos adicionais abertos no exercício, demonstra que já em janeiro foi aberto crédito suplementar na ordem de R$ 9.642.000. E isso já nos dá um panorama de que, faltando a questão das suplementações, seria necessário a indicação de cada um, ou a comprovação, pelo menos que fosse amostral, do porquê da abertura desses créditos adicionais, não existindo nos autos documentação específica a respeito, mas somente a planilha de controle de créditos adicionais abertos no exercício. De um lado, a autorização legislativa, do outro, o instrumento de abertura. Autorização legislativa A, embora não concordemos com o valor, mas necessário que também se encaminhe a documentação específica da abertura dos créditos adicionais. E também, em razão disso, Excelência, trago o voto que o Tribunal de Contas emita parecer prévio, recomendando a reprovação, a rejeição das contas quando do julgamento feito. Quero acrescentar essa parte, faltando um voto, tá? Mas aqui eu tenho que especificar. Tá aqui, ó. Não está no decisório, é como se não está no decisório e não está valendo. Observação para mim. Não, mas é específico. Mas eu não Especialmente aqui embaixo. Sentar aqui e repetir, como repetiu aqui no. Exatamente. Então, Excelência, em função disso, esse o voto que o tribunal emita parecer pela reprovação e rejeição das contas do gestor, conforme a normativa aqui vasta. Evidenciar ao Poder Legislativo Municipal, no item 43, as recomendações aqui. Solicitar também à Câmara de Vereadores a observância da regra disposta no artigo 160 do Regimento Interno, e inclusive com a publicidade necessária prevista aqui no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Solicitar, independente do julgamento a ser feito pelo Poder Legislativo Municipal, que seja instaurado procedimento apropriado de competência da Corte, tendente a verificar as ocorrências de eventual dano nas situações descritas nos itens 15 a 18, 23 a 27, 29, 31, 32, 35 e 36 deste parecer. Remeter, inclusive, cópia deste parecer prévio, assim como de todo o procedimento em meio digital, ao Ministério Público Estadual, assim como ao Ministério Público do Tribunal de Contas, no que diz respeito às suas atribuições, ainda que apenas para acompanhamento destes autos ou daqueles que venham a ser instaurados por conta das situações aqui evidenciadas nos itens anteriores. Emitir cópia do parecer prévio ao gestor epigrafado, informar o gestor da possibilidade de recursal ainda no tribunal, publicar a decisão para os seus efeitos legais e, sendo o caso, retornar os autos ao gabinete do relator após o cumprimento dos dispositivos acima para outras medidas que se fizerem necessárias. Este é o meu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, esse processo se trata de um processo de prestação de contas anterior ao exercício de 2010, tendo sido deliberado por essa Corte que esse tipo de processo ele não é encaminhado ao Ministério Público e, portanto, não há nossa manifestação. Não tem manifestação, é 2009. Em discussão, processo. Eu acho que é um momento da gente estabelecer alguma, não sei, mas em consenso com os conselheiros. Porque os detalhes que o conselheiro faz com uma perfeição,
conselheiro Anselmo é muito detalhista e tal. Eu me preocupo o seguinte, uma conta de 2008, onde nós não estamos em 2017, a prestação de conta foi feita naquele ano. As exigências e as coisas não eram da forma que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho que a gente tem, na minha visão, e a minha coerência minha vai ser mesmo tem o pessoal da total legalidade, eu sou muito da praticidade com relação a algumas coisas que naquele momento nem era cobrado, né? Mas eu sei que o conselheiro deve ter pedido a diligência, as coisas todas, e pela distância, às vezes o cara não pode nem cumprir algum determinado tipo de coisa, porque nem está mais lá, né? Então, eu queria até, porque se tiver algumas coisas que eu possa pontuar, para que a gente possa evoluir também nessa parte desses processos, que, na verdade, esse lapso de tempo aí, vamos botar meia culpa, o tribunal também deveria ter julgado muito mais cedo isso. Então, eu queria ver e levantar essa reflexão, essa questão, e esse eu acho que é o momento, tem um processo que está bem detalhado, bem afirmado, que a gente possa... se de repente aquilo tudo, entendeu? Concordo plenamente, mas senão eu vou questionar algumas coisas, para que a gente possa deliberar como uma corte, vamos dizer assim, como um colegiado. É isso, e por isso, eu peço vista desse processo. Conselheiro, seja encaminhado o processo em vista para o conselheiro Otávio. Senhora presidente, só acrescentar que essa preocupação do conselheiro Otávio também é uma preocupação minha. Acho que esse é o grande desafio nosso, a gente apreciar contas de 2008 com os critérios de julgamento de 2008, não com toda essa evolução de exigência técnica em 2017. Disso eu divirjo um pouco do conselheiro Anselmo Brito, e gostaria também de deixar consignado esse entendimento que o tribunal, sob pena de cometer injustiças, né, não venha a exigir documentação, haja visto que em 2007, se eu não me engano, são contas de 2007, não é isso? 2008, estava em vigor uma resolução normativa de 2003 que exigia uma série de documentos, né? De repente, o gestor, naquela época, encaminha toda aquela documentação, achando que a apreciação do Tribunal de Contas, quanto às contas de governo, vai se exaurir com a análise daquela documentação. E, quando chega em 2017, ele é surpreendido, muitas vezes, com a requisição de novos documentos. Então, por conta disso, eu tenho essa preocupação também, e gostaria de deixar consignado aqui nessa sessão. Senhor presidente, eu entendo, Vossas Excelências, quando Vossas Excelências falam isso, parece que eu fiz a análise com algo atualíssimo, mas queria lembrá-los. A nossa Constituição é de 88. A Lei 4.320 é de 64. Eu vou até colocar isso aqui também, que é importante. A portaria da STN, que trata de assuntos específicos aqui tratado, que é 42, é de 99. A nossa lei complementar, conhecida LRF, é de 2000. O nosso calendário de obrigações é de 2003. Posso estar esquecendo alguma coisa. E aqui eu acho que está muito claro. O gestor não mandou a documentação prevista numa lei de 64, contabilizou em desconformidade com a portaria de 99, tem que prestar. A nossa lei orgânica é de 94, e lá diz como é que tem que vir elaborar a prestação de contas. Eu, mais uma vez aqui, reitero, não é nada de pessoal, mas eu tenho que me posicionar a respeito. Eu, entendendo, eu não gostando da legislação, eu não posso ladeá-la. Sobretudo nós temos que aplicá-la. Eu fico muito preocupado com este tipo de atuação do tribunal, que parece concordar com certos procedimentos. Se o tribunal meia culpa ou culpa em geral,
não atuava, não era assim, e aqui eu não estou afirmando em nenhuma hipótese condicional. Eu estou dizendo que não mandou documentação, que foi solicitado, ele foi notificado, foi multado por nós e permaneceu inerte. Pergunto a Vossas Excelências, por que Vossas Excelências, então, resolveram multar o gestor com essas situações postas aqui agora? Isso é que não pode continuar, Excelências. O nosso objetivo aqui, se temos algo para perseguir, é o interesse público. E é isso que a gente tem que lutar. É isso que a gente tem que lutar. Eu até gostaria que essa sessão ela fosse para o YouTube, para que outros colegas eles acompanhassem como é o nosso entendimento aqui. Porque quando estamos lá fora, que falamos, o Tribunal de Justiça começou a prestar contas ao Tribunal de Contas em 2011. A cara de espanto que surge. A Assembleia Legislativa, salvo algum equívoco meu, nunca prestou contas ao Tribunal de Contas. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que esse não é o objeto da discussão aqui. O objeto da discussão é com relação... Excelência. Contas, tá trazendo questões de uma forma perigosa, como se a gente estivesse militando contra o interesse público, Excelência. Mas, Excelência, é exatamente isso. Isso que não pode acontecer. O que a gente também não pode acontecer é ser injusto com as pessoas. Excelência, com todo respeito, não é questão de injustiça, não é questão de razoabilidade, é questão de fazer, Excelência, o que temos que fazer. Aí chega em 2017... Nós não podemos ladear o Estado Democrático de Direito para achar o que podemos fazer. Isso eu não aceito, de qualquer colega. Ninguém está ladeando. Seja ele mais qualificado que for. Isso eu não aceito. Eu tenho uma Quer dizer, Excelências, então vamos fazer o seguinte... Peçam vista dos autos e infirmem nos autos tudo que está aqui. Não, eu concordo com Vossa Excelência com muita coisa que está aí. Agora, tem determinadas exigências de Vossa Excelência. Vou dar um exemplo. Não, talvez não nesse processo, mas a gente está exigindo aqui um determinado documento que está numa lei. Tudo bem, está numa lei, era obrigação nossa. Mas o tribunal chegou em 2003 e disse, olha... Para que eu possa fazer análise de suas contas, eu preciso que você envie documentos tais e tais. Chega em 2017, a gente disse, não, a gente esqueceu aquele documento. É pegadinha com o gestor. Excelência, então, eu aceitar, concordar com esse tipo de coisa, eu não vou concordar. Está disposto em nossa legislação, no calendário de obrigações, está disposto. Mande o PPA, mande a LDO, ele não mandou, isso foi citado, foi multado por causa disso, Excelência. Está botando a exigência na prestação de contas. Excelência, está no nosso calendário de obrigações, está em nossa lei orgânica. A prestação de contas deverá conter isso. Pelo amor de Deus, gente. Nossos normativos. Vossas Excelências quererem que eu deixe de observar isso, não se trata disso, é um absurdo. Eu não concordo. Excelência, olha, eu entendo seu posicionamento, respeito, senhor Otávio Lessa. Agora... acredito que nem eu vou convencer Vossas Excelências e nem Vossas Excelências vão me convencer a não cumprir o que determina a legislação, a lei. É impossível. Excelências, se queremos evoluir, evoluamos verdadeiramente. Obrigado, Excelência. O processo está aqui, franqueado visto. Encerrada a pauta, Vossa Excelência, conselheiro. Não sei se mais um processo. Esqueceu o último da pauta. Mais dois aqui, Excelência, desculpa. Apesar do carro do computador. Aqui, Excelência, é pedido de prorrogação de prazo. Por que eu não relatei isso? Não acredito que ainda não, Excelência. Tem mais desse processo.
No processo 16.245 de 2017, está sendo pedido o prazo e eu estou deferindo. Aqui no caso, parcialmente, porque o interessado pede 30, eu de praxe concedo os 15 dias, que na verdade nunca é 15 dias, 30, 45, depende da notificação. É o senhor prefeito do município de Porto Real do Colégio, exercício financeiro de 2012, em razão da decisão simples aprovada por nós, solicitando que ele encaminhe documentação. Deveríamos ter atuado aí, inclusive não autorizando a diligência, se fosse o caso. Não a posterior de processo pronto. Processo 16.46 de 2017, também prorrogação de prazo. Município de Bateguara, isso aqui também vai bem realçar o assunto. Prestação de contas de governo, exercício financeiro de 2007, documentações pedidas por nós, não é pelo relator, por nós, 2007. Aí o conselheiro faz, elabora todo o procedimento, traz para cá, não valeu. Acredito que é muito antiga, vamos sopesar com a legislação da época. E aqui eu não citei nada posterior a 2007 e 2008, tudo antigo. Apliquei o que eu entendo e o que a legislação me manda aplicar. Então, Excelência, nesses dois casos, o gestor aqui, ele pede prorrogação de prazo. Neste último aqui, o 16.406 de 2007, quem pede é até o gestor atual, não é nem a gestora citada à época. Que eu acredito que esta tenha permanecido inerte, mas eu não vou aqui trabalhar com hipótese, porque os processos cuidam só disso. O atual gestor do município de Ibateguara, ele pede prorrogação de prazo, que ele mandou uma parte, está faltando outra parte, e o prefeito de Porto Real do Colégio, o ex-prefeito à época, 2012, também pede a mesma coisa. Em ambos, Excelências, eu entendo, trago o voto no sentido de fazer a prorrogação de prazo, mas no prazo de praxe de 15 dias, senhora presidente. A palavra ao Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente ao pedido de prorrogação, a concessão do pedido de prorrogação de prazo trazido pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu tenho dito já reiteradas vezes e parei de polemizar esse assunto. E nos casos específicos de diligências, eu mesmo no meu gabinete o faço sem submeter ao pleno. E não me incomodo, em absoluto, em depois, em concluídas as diligências, proferido o meu voto, eu sei conhecer sobre ele vencido. Absolutamente, isso é próprio da dialética, sem nenhum problema. De forma que, reiterando os meus convencimentos de que o contraditório e a ampla defesa, ela está posta e deve ser, sob qualquer hipótese, respeitada, eu acompanho o relator. Se vocês me permitam, de novo, só para fazer aquele contraponto tradicional, na legislação está explícito lá, tanto o relator quanto o tribunal. Então, eu estou aplicando mais uma vez o que está disposto na legislação. Entendo isso de Vossa Excelência, mas se é um problema, quanto que está escrito, vamos proceder da forma adequada, vamos transformá-lo, vamos modificá-lo. Mas, Vossa Excelência, não é nada de pessoal e não é que o senhor entenda. Mas, assim, não vamos deixar de aplicar a lei. Obrigado, Excelência. Conselheiro Anselmo Brito, eu tenho até uma dúvida em relação a isso, já que isso aí veio à tona mais uma vez. O regimento interno, a lei orgânica, ela expressa, determinando que
esse tipo de assim, esse tipo de deliberação é competência do Pleno do Tribunal de Contas? Ele dá a possibilidade, ou o relator ou o tribunal. É facultado sim, ao relator trazer aqui para o Pleno o relator ou o tribunal essa pode. matéria. O relator, o tribunal pode. Não, eu quero saber se tem expresso lá que o Tribunal Pleno deve Deixa eu apreciar a verificar. prorrogação de prazo solicitado pelo responsável, é isso? Excelência, veja só, eu acho que aí é uma questão de continente, conteúdo, o principal, aí o acessório. Se o pleno diz... Então é a interpretação de Vossa Excelência. Excelência, não é interpretação minha, Excelência, é interpretação do sistema jurídico. Se o pleno... Mas de Vossa Excelência, porque... Excelência, mas é o sistema jurídico. O principal é o acessório. Se o tribunal pleno pediu documentação, dando o prazo... Não, eu só quero deixar claro que o regimento interno, Excelência, o regimento interno não diz que o tribunal pleno deve apreciar esse tipo de matéria. Excelência. Só isso. Não. Vossa Excelência traz, não me opõe a Vossa Excelência trazer esse tipo de matéria. Mas, Excelência, mesmo porque eu já discuti essa questão certo. aqui em outros momentos, mas eu acho que é dispensável. É uma questão, Eu acho perfeitamente. que Vossa Excelência pode fazer no seu gabinete, Não, inclusive isso aí- até delegar a um servidor que faça isso aí. Essa parte aí eu não sei se É pode o ser feito. entendimento entendi, meu, Vossa Excelência, tá. Isso já foi debatido várias vezes. É uma questão de lógica jurídica. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Se o tribunal ele pede documento e dá prazo, o tribunal, como é que o relator teria condições de prorrogar esse prazo ou de indeferir o prazo? Tem até a convicção, mas trago para o pleno, para que prorrogue ou não. Está aqui. Você sempre fala, não, tá bom. Deveria ter mandado há 10 anos, não mandou. Então não vai mandar agora. Mas eu não posso, entendo eu, na minha interpretação que você disseste, usurpar, nesse caso, competência, uma determinação plenária. É esse o entendimento que eu faço da interpretação lógica jurídica da situação. Então, continuaremos a votação pela ordem, conselheiro Rodrigo, para votar. Relator, presidente. Conselheiro subsede. Correlator, senhor presidente. Conselheiro Otávio. Relator. Aprovados. Senhora Presidente, tenho por último o processo 11.949 de 2017. Isso aqui é Cuidam os autos, Excelência, são 7 páginas. Eu queria dar uma lida aqui, porque eu acho que é necessário que Excelências tenham, que envolve uma cifra considerável aqui. É uma representação com pedido de medida cautelar para suspender pregão eletrônico, promovida pela empresa, eu acredito que essa seja a pronúncia, Level 33, Indústria e Comércio Limitada, em face da Agência de Modernização e Gestão de Processos do Estado de Alagoas, ANGESP, no exercício financeiro de 2017, em razão de possíveis irregularidades e ilegalidades no Pregão Eletrônico 10.101 de 2017, processo administrativo tal, que teve por objeto a contratação de serviços de solução de talionários eletrônicos para o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN. Conselheiro Anselmo, só uma questão quanto ao número do processo. Esse processo não seria o processo 9220 de 2017? Excelência, vocês têm razão, me alertaram aqui que o número é esse mesmo. Veio errado. Também É o não fiz a minha conferência, perdoe-me, 9220 de 2017, exatamente. Desculpem, Excelência. É isso mesmo, não fiz a conferência de praxe. Obrigado. Excelência, aqui também, fazer uma alteração no item 1, o DETRAN aqui está escrito de forma errada. Mais especificamente, indicando haver eventual frustração ao caráter competitivo, assim como direcionamento da licitação à empresa Avati Tecnologia Limitada, acredito que essa seja a pronúncia, Avati, indicando também que determinadas exigências editalícias estariam em desconformidade com a norma de regência. A portaria 1279 de
2010, DENATRAN. A denunciante aduz a possibilidade que nos itens 313, 11, 17 e 20 do anexo 1º do edital, que tratam do termo de referência e das especificações técnicas do aplicativo móvel, estarem em desconformidade com o artigo 3º, 4º, a linha E, a linha A, desculpe, e 5º, a linha B, da portaria número 1219 de 2010 do DENATRAN, e com os princípios da legalidade, impessoalidade, finalidade e isonomia, pois em seus termos o edital, segundo a denunciante, estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação, prevê exigências desproporcionais com a vantagem para a administração, impõe requisitos desproporcionais com a necessidade de futura contratação, adota discriminação ofensiva de valores constitucionais ou legais. As exigências aqui retratadas são as seguintes: 313.11 deverá, na verdade, deixa eu traduzir aqui, é a contratação de uma empresa de um sistema para que se faça uma fiscalização eletrônica, sem mais precisar estar anotando naqueles talionários em meio papel. Seria algo virtual, com possibilidade de gravar áudio, tirar foto, fazer o lançamento automático, ou seja, tratando da questão mesmo tecnológica da modernidade. Na verdade, é isso. O talionário, que é em papel, agora viraria um talionário num celular, a exemplo, num tablet, uma coisa parecida. Então, seria isso. O 11 deverá disponibilizar no auto de infração um campo texto para que o agente possa descrever as observações da autuação. Este campo deverá possuir função de transformação de voz em texto para agilizar a descrição. Ao invés de escrever, eu falaria e o sistema faria o registro. No 17, deverá ser capaz de registrar de forma multimídia a infração através de foto e vídeos. E o 20, deverá permitir gravação das operações de fiscalização de trânsito em vídeo no aparelho e sincronizá-las posteriormente com o servidor, acho que perfil de armazenamento. As gravações devem possuir interface de usuário para serem acessadas e devem estar associadas à descrição da operação, data e horários. Na inicial, excelência, alega ainda que tais exigências não possuem intuito de limitar o universo de possíveis competidores, folha 11, mas apenas de permitir a participação de uma única empresa, a tal Avati Tecnologia Limitada, que detém software com os requisitos citados. Ademais, a denunciante, mediante pedido de medida cautelar, requisita a suspensão dos atos relativos ao pregão 10.101 de 2017, até a apuração de todas as irregularidades em decisão final, indicando a presença do fumus boniuris, evidenciado nas possíveis máculas em cenários do edital, e do perigo na demora ante o contrato administrativo celebrado com valores exorbitantes. Por fim, no mérito, requereu a anulação do certame em razão das alegações realizadas. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 3660, folhas 2856, do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, nas razões que fundamentam sua manifestação, realizou as seguintes observações. 1. A falta de ampla e integral publicidade de informações essenciais nos sites oficiais do Estado e dos órgãos públicos envolvidos, consoante pesquisas realizadas até a data de 8 de outubro de 2017, nas quais restaram infrutíferas as tentativas de localização do edital, procedimento administrativo e respectivo contrato. Dessa forma, possivelmente descumprindo a lei de acesso à informação. 2. A realização de diligências ex officio do Partido de Contas que permitiram satisfazer o requisito legal de indícios ou provas do fato denunciado
ou da existência de irregularidades, como, por exemplo, pesquisas realizadas nos sítios dos órgãos envolvidos na licitação, DETRAN e ANGESP, aqui de Alagoas. E no seguinte site, licitajá.com.br, que possibilitou a obtenção do edital do pregão em análise. 3. A indicação da existência de outras empresas que desenvolvem e comercializam soluções tecnológicas de talonagens eletrônicos, folha 41, descrevendo de maneira detalhada as características de alguns desses softwares, dentre os quais funcionalidade de áudio e vídeos. 4. Que apesar da portaria 1239 de 2010 do DENATRAN ter sido revogada recentemente pela portaria 99 de 2017, em razão do princípio que o tempo rege o ato, aquela deve ser observada, tradução minha livre, que, enquanto o artigo 3º, 4A da portaria 1279 de 2010 estabelece uma faculdade, a possibilidade de o serviço talonário eletrônico possuir funções de áudio, vídeo e registro de imagens. O edital cria uma obrigatoriedade. 6. Que apesar do artigo 3, 5º-B da portaria estabelecer apenas a necessidade de destinação de campo de texto, o edital faz previsão da transformação de voz em texto. Que as exigências citadas nos dois subitens antecedentes não constavam do projeto básico, termo de referência disponibilizado no site do DETRAN. Entretanto, foram posteriormente inseridas em termo que acompanhou o edital do pregão em análise sem motivação ou justificativa técnica, assim como são superiores às exigidas pela portaria regente. 8. Que a portaria estabeleceu os requisitos mínimos e obrigatórios para a validade do serviço talionário eletrônico. 9. Que a modalidade pregão eletrônico não deveria ser utilizada ante a impossibilidade de considerar o objeto da licitação como serviço comum. 10. Que houve indicação de marca do sistema operacional em desarmonia com a lei de licitações e com a súmula 270 do TCU, situação que eventualmente restringiu o caráter competitivo. 11. Que analisar o projeto básico constante do site do DETRAN observou a ausência de orçamento detalhado dos termos preconizados na lei de licitações. Por fim, opinou: a. Pelo juízo de admissibilidade para o recebimento e processamento da presente denúncia. B. Pelo deferimento da medida cautelar requerida monocraticamente, determinando ao diretor-presidente do DETRAN Alagoas a suspensão de qualquer ato destinado à execução do contrato oriundo do pregão eletrônico 10.101 de 2017 até pronunciamento final do Tribunal de Contas alagoano. Pela submissão de eventual cautelar deferida ao Pleno. Pela realização de pesquisa no SIM da observância do calendário das obrigações dos gestores públicos em relação ao procedimento administrativo em epígrafe e respectivo contrato. Na hipótese de negativa quanto ao subitem anterior, pela requisição mediante diligência ao diretor-presidente do DETRAN e aí também ao da ANGESP, de cópia integral do procedimento administrativo e contrato decorrente, inclusive eventuais termos aditivos e processos de pagamentos. F, pelo encaminhamento dos autos à diretoria técnica competente para atendimento de diligências internas que o relator julgar necessárias, que após as diligências anteriores, pela citação e abertura no prazo de 15 dias para o diretor-presidente da ANGESP, DETRAN, governador do Estado e para a empresa Avati Tecnologia Limitada ME, para que apresente suas defesas. E H, pela remessa dos autos ao gabinete dos auditores, na sequência ao parquê de contas para as suas manifestações. Excelência. Em virtude da veiculação em portal do Ministério Público de Contas de notícia informando o pleito ministerial pela suspensão do respectivo pregão eletrônico, o diretor-presidente do DETRAN
por meio do ofício 1820 de 2017, manifestou-se a respeito do teor do noticiado, esclarecendo que a sua gestão sempre fora pautada pela observância estrita dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. 2. Que foi celebrado o convênio número 7 de 2015 entre o DETRAN e a Polícia Militar do Estado de Alagoas, documento encaminhado em anexo, que teve, dentre outros objetivos, a intensificação das ações de trânsito, em especial a fiscalização e combate à inadimplência, à irregularidade de veículos e também aos exames de alcoolemia. 3. Que a utilização de um sistema eletrônico de processamento de autos de infração buscou melhorar e otimizar os procedimentos de atuação e, consequentemente, de fortalecimento das ações de fiscalização. 4. Que existe um quadro limitado de 27 servidores públicos no DETRAN vinculados à autuação, realização de atividades de cadastro de autos de infração diariamente e de maneira manual. 5. Que, quanto às exigências do edital apontadas nas desconformidades com a portaria 1279 de 2010, o Ministério Público de Contas, em sua manifestação, reconhecera que tratam de requisitos mínimos para a contratação de soluções tecnológicas para o sistema eletrônico de processamentos de autos de infração. Portanto, nessa lógica, não haveria impedimento às exigências de dispositivos complementares, objetivando maior segurança e eficiência. 6. Que os itens complementares são amplamente comercializados por fornecedores diversos, razão pela qual não há que se falar em restrição à concorrência. 7. Que a escolha do sistema Android ocorrera em virtude de possuir código aberto, não restrito ao fabricante, o qual pode ser customizado conforme as necessidades do serviço, ou fabricante, ou contratante. 8. Que apesar de ter ocorrido um equívoco quanto à ausência de disponibilização no sítio eletrônico do DETRAN de documentos que ele até entende essenciais, a situação, no entender dele, do presidente, não seria suficiente para derivar de nulidade o procedimento licitatório. 9. Que o valor da contratação perfaz o montante de R$ 780 mil, consoante certidão anexada, e que o valor de R$ 3.900.000 trata-se de estimativa variável, de acordo com a conveniência da administração. E aqui eu me lembro do exemplo do tribunal. O tribunal celebrou um contrato de buffet de mais de R$ 1 milhão. Não quer dizer que o tribunal tinha que utilizar R$ 1 milhão. Podia utilizar com muito menos. Mutatis mutandis. Outro sim, devemos destacar que a conduta do atual diretor-presidente do DETRAN em suspender espontaneamente o procedimento em epígrafe, consoante exposto, em 27 de outubro de 2017, através do ofício 2016 de 2017, do gabinete do diretor-presidente do DETRAN, que originou o TC 14149 de 2017, por isso é equívoco a excelência do processo, o diretor-presidente do DETRAN informou que fora realizada a suspensão do procedimento licitatório do pregão eletrônico tal, até a manifestação ulterior desta Corte de Contas. Outro sim, devemos destacar que a conduta do diretor em suspender espontaneamente o procedimento em epígrafe, consoante exposto no antecedente, no meu sentir, revela boa-fé e até prudência, maiormente o resguardo do interesse público, evidentemente, evitando eventuais combinações à sua pessoa. Em resposta, protocolizada em 30 de outubro de 2017, isso daqui, excelências, foi por conta própria, não porque o tribunal tenha agido. Tendo o diretor do DETRAN, tendo a empresa tomado conhecimento, ela se preocupou em vir ao tribunal, saber do processo e, de antemão, apresentar o que entendia de direito. Em resposta, em 30 de outubro de 2017, a empresa Avati informou que segue, que sempre pautou sua atuação comercial de maneira pública, ética e rigoroso cumprimento à legislação,
assim como já estava realizando a execução do contrato mediante treinamentos dos agentes e entrega de licenças de software e de equipamentos, que não existe restrição indevida no certame em razão das exigências contidas, exigências técnicas contidas no termo de referência, itens aqui já que lidos, 3.1, 3.11, 17 e 20. Pois além da empresa vencedora ser credenciada no DENATRAN, consoante estabelece a portaria 1279 de 2010, as funcionalidades questionadas não são exclusivas de apenas um único fornecedor. Inclusive, em igual sentido, é citada a pesquisa realizada pelo órgão ministerial em seu parecer, destacando as configurações do software da empresa Percons. 3, ou Percons, tem que ser a Percons. 3, que o objeto do certame, software, possui uma natureza diferenciada, qual seja, é possível a sua atualização, melhorias e liberação de novas funções, mesmo após o desenvolvimento, razão pela qual aduz que o edital não restringiu a participação de potenciais interessados, que a portaria 1279 prevê o registro de imagem, foto, expressamente, logo deve ser realizada interpretação que englobe os vídeos, os quais podem ser compreendidos como sequências de imagens, funções estas que podem ser fornecidas por outras empresas consoante demonstrado pelo parquet de contas. Em igual sentido ao subitem antecedente, as funcionalidades referentes ao áudio também não são caracterizadoras de restrição ao caráter competitivo. 6. Que, quanto à possível restrição em razão de o software utilizar a plataforma Android 4X ou superior, destacou que o referido sistema é aberto e gratuito, permitindo modificações, ou seja, não é exclusivo de fornecedor único, razão pela qual não existe eventual direcionamento. Nesse sentido, explicita softwares de talonados eletrônicos de outras empresas que utilizam a plataforma citada. 7. Que o DETRAN realizou pesquisa de preço em 9 empresas. 8. Que a proposta apresentada foi a mais vantajosa, pois possui preço 50% menor do que o preço praticado no mercado. O senhor membro do Ministério Público é o relatório. Senhora Presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, eu iria fazer a leitura completa aqui do parecer do Ministério Público de Contas, mas diante do relatório trazido pelo conselheiro relator, onde explicita bem o posicionamento do Ministério Público de Contas no presente processo, eu vou apenas me ater a alguns pontos específicos. O parecer inicialmente trata do juízo de admissibilidade, entendendo que na representação trazida pela denunciante, a empresa Level 33, existem elementos suficientes para o processamento da presente representação no Tribunal de Contas do Estado, por se tratar de matéria da sua competência e cumprir os demais requisitos. A empresa apresentou, foi representada por um representante legal, devidamente qualificado. E eu vou me ater apenas aqui a reforçar algumas irregularidades que foram detectadas e expostas pelo Ministério Público no parecer da lavra do Dr. Rafael, o parecer 3660 de 2017. Inicialmente, a representação, ao adentrar no tribunal, quando foi remetida ao Ministério Público, ela não continha diversos documentos que possibilitassem uma análise mais profunda e, com a diligência que lhe é habitual, o doutor Rafael buscou essas informações
nos portais da Transparência do Estado, do DETRAN, que era o órgão interessado, e da ANGESP, o órgão estadual responsável por conduzir o pregão eletrônico.